Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa sequência do nosso estudo. Nós estamos estudando sobre os 11 fundamentos, 11 verdades fundamentais para edificar a sua vida, da série de estudo Fundamentos, Discipulado com Propósito. Isso faz parte do chamado Compêndio da Teologia Sistemática, e nós estamos estudando de maneira sistemática todos os temas da teologia. E nós estamos agora estudando sobre a pessoa de Jesus. Nós estamos estudando o que na teologia sistemática é chamado de cristologia. E começamos já a parte 1, agora nós estamos na parte 2 do nosso estudo. E hoje, a continuação da parte 2, nós terminamos semana passada dizendo que muitas pessoas tentam fixar os olhos em Jesus, mas querem fazer isso sem gastar tempo para ver realmente quem é Jesus, quem Jesus é. Então, se nós focalizarmos a nossa atenção na pessoa de Jesus, nós teremos que considerar atentamente, com todo cuidado, o ensino de Jesus. E o importante nisso, desse ensino de Jesus, esse ensino sobre Jesus, é que nós aprendemos que Jesus é tanto homem quanto Deus. 100% homem, 100% Deus. E isso é essencial, isso é imprescindível, isso é importantíssimo, porque esse é o ponto central sobre quem é Jesus. Se nós queremos estudar somente Jesus enquanto homem ou como homem, nós teremos uma teologia deficitária. Se nós estudarmos Jesus somente enquanto Deus, também nós teremos uma teologia deficitária. E por isso, então, nós vamos começar a estudar hoje, nessa parte 2 do nosso estudo, Jesus é homem. Jesus é 100% homem. E, antes de tudo, nós vamos orar para Deus nos conduzir, nos direcionar naquilo que nós estamos aqui pretendendo estudar e aprender dessa pessoa bendita e humana chamado Jesus. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. Queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Queremos te agradecer por esse tempo, por esse lugar, pela tecnologia, por tudo que o Senhor nos permite, ó Pai, ter acesso para que possamos realmente estudarmos, nos concentrarmos e também, ó Pai, propagarmos, proclamarmos a Tua palavra. Senhor Deus, dá-nos graça, dá-nos favor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, para que nós possamos realmente nos colocar diante do Senhor e sermos bênção em transmitir essa mensagem bendita de quem é o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido, para por um momento e imagina, põe aí a sua imaginação para funcionar. Imagina que você está na escola e você frequenta a mesma escola que Jesus. Você é matriculado lá na mesma classe que Jesus. Você é estudante, Jesus é estudante. Como que seria essa situação? Já parou para pensar nisso? Os caras que estão aí prestando vestibular, fazendo prova, você vai lá, prestar prova junto com Jesus. Jesus, o que você acha? Jesus seria um aluno acima da média? Jesus seria aquele aluno que o professor da prova, ele fala assim: professor, vale quanto? Professor, vale 7. Se eu tirar 3,5 eu já passei. Será que Jesus ia ser desse tipo de cara? Suponha
que você seja alguém competitivo e você estivesse tentando obter as melhores notas que Jesus, você quer concorrer com Jesus ali na escola, tentando ser melhor que Jesus nas matérias. E aí você imagina que Jesus, ele é o criador do universo. Logo, vamos dizer que Jesus, já de saída assim, manja muito de geografia, mas você quer tirar a melhor nota em geografia para provar que você é melhor que ele. Jesus criou o mundo, Jesus criou tudo que há no mundo, e você vai para uma outra aula, aula de estudo da religião, e aí você quer ser melhor que Jesus também na religião. E aí Jesus, na verdade, escreveu a Bíblia, A Bíblia diz que foram homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia, mas inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. E aí Jesus está ali e você fala, não, vou provar para esse cara aqui que eu sou melhor que ele. Vou, decorar aqui uns versículos bíblicos. Você consegue imaginar essa cena? Parece que é absurdo isso, né? Já conseguiu ver o desenrolar dessa história? Já conseguiu pensar na aula de educação física, você querendo ser melhor do que aquele que criou o ser humano? Sabe como funciona todas as suas articulações ali? Querido, o que isso traz para nós? Será que Jesus é um tipo de super-homem? Será que é isso que Jesus é? A Bíblia nos garante que Jesus era um ser humano normal. Absolutamente normal. Ele trabalhava lá na profissão de carpinteiro com o pai dele. E com certeza, enquanto homem, ele foi aprendiz de carpinteiro. Enquanto homem, aprendiz de carpinteiro, ele cometeu todas as gafes que um aprendiz comete. Uma delas, de repente, foi dar uma martelada no dedo. E ele deve ter pulado. A Bíblia não fala nada disso. A gente está viajando na maionese aqui. Mas imagina Jesus... Caramba, como que é, João? Como toma uma martelada no dedo aí? Jesus acho que não reagiria igual o João, mas que ele deve ter jogado o martelo, dado uns pulos, e o pai dele falou, bate direito, moleque! Caramba! Então, imagina, querido, Jesus ali, martelando o dedo, doendo. Jesus deve ter corrido com a molecada, caiu, ralou o joelho. Tudo que ser humano normal, humano, faz. Mas a grande questão é que Jesus também era totalmente Deus. Então isso não pode sair da nossa cabeça. Isso tem que entrar na nossa cabeça de uma maneira plena. Então quando nós olharmos e falarmos assim, mas Jesus fez o que ele fez porque era Deus. Não, Jesus fez o que fez aqui porque ele era homem, 100% homem, homem perfeito. Cristo pôde nos salvar e pode nos salvar porque como homem perfeito, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou e deu a ele um nome que é acima de todo nome. Não é porque ele era Deus, é porque ele era homem. Então, como nós podemos saber disso, que Jesus é homem? Vamos lá. Primeiro, Jesus teve um nascimento humano. Isaías capítulo 7, verso 14 ao verso 16, fala dessa verdade. Mateus capítulo 1, verso 23, fala dessa verdade. Gálatas capítulo 4, verso 4, fala dessa verdade. Ou seja, a concepção de Jesus, ela foi divina, ela foi virginal,
A Maria, estando virgem, não teve relacionamento sexual com o seu marido, o José, e antes disso, então, o Espírito Santo de Deus a cobriu e ela concebeu pelo Espírito Santo. Só que Jesus era homem, porque foi fecundado no óvulo de uma mulher humana. Tá? Maria é humana, 100% humana. Carente da graça, dependente de um Salvador, dependente da salvação que somente em Jesus. O nascimento de Jesus foi normal, né? Maria teve um parto normal. Maria não teve um parto nas estrelas. Maria, né, não teve... não foi anjo que foi lá fazer o parto, né? Foi parteira normal, tudo normal. Gente normal, tá? Tudo, igual criança normal nasce. Jesus era criança normal e nasceu normal como qualquer criança. Precisou dos cuidados, ali os primeiros cuidados como qualquer um. Então, querido, Jesus veio a esse mundo da mesma maneira que eu vim, que outros vieram, né? Acho que não da mesma maneira, porque eu devo ter nascido de cesariana. Alguns aí, o George nasceu de cesariana, teve outros que nasceram de parto normal. Então, tirando isso, né? Lá eu acho que não tinha cesariana ainda, então Jesus veio de uma maneira normal, igual qualquer criança. Jesus nasceu como bebê, como criancinha, bebezinho que chora, faz cocô, xixi, né? Faz birra, tudo igualzinho. Querido, quando nós consideramos quão vulnerável, quão dependente é um bebê, um ser humano bebê, nós começamos então a ter uma visão mais profunda, mais incrível dessa humanidade e da humildade que Jesus teve quando ele nasceu como ser humano. É por isso que o Paulo descreve lá em Filipenses, né? Esse Jesus, essa humildade de Jesus. E ele fala, olha, tem de vocês o mesmo sentimento que o Cristo teve. Primeiro, porque, né, como nós vimos aqui na nossa imagem, ele foi o criador do mundo, ele foi o criador do ser humano, ele foi a pessoa que escreveu a Bíblia, que formou a teologia, e agora então ele se presta a vir aqui e conviver com pessoas para aprender junto com essas pessoas, no mesmo nível com essas pessoas, tudo, até martelar. E de repente martelar a martelada perfeita, sem bater no dedão, sem perder a unha, né? Então, olha que incrível isso. Querido, olha que humildade é essa de Jesus. Por isso que Paulo fala, olha, então tem de vós o mesmo sentimento do Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele foi obediente até a morte de cruz. E por conta disso, porque ele assumiu a sua humanidade, porque ele foi humilde, porque ele foi obediente, aprendeu a ter obediência. E é interessante um texto bíblico que vai dizer assim, porque ele aprendeu a ser obediente pelas muitas coisas que ele sofreu. Ou seja, muitas vezes nós conversamos, ontem eu conversava com os jovens, né? E falando na questão da obediência, a questão da pós-modernidade, e falando da obediência, alguns diziam assim, mas isso é difícil. Sim, claro que é difícil. A Bíblia diz que Jesus sofreu para aprender a ser obediente. Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. A outra questão que nós vamos aprender desse Jesus humano é que Jesus teve um crescimento normal. Jesus cresceu. Lucas, no capítulo 2, verso 52, fala desse crescimento de Jesus. Né? O Lucas, é muito interessante, quando o Lucas olha para esse crescimento de Jesus, porque o Lucas era médico.
A gente não sabe se ele era pediatra, o que ele era, mas ele era médico. E como médico ele era um estudioso, ele era um pesquisador. E o Lucas ele fala assim, olha, Jesus crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, se Lucas fosse o pediatra de Jesus, né, o que não era, né, mas é como se o Lucas, o Dr. Lucas, todo mês ele fosse lá, medisse Jesus, pesasse Jesus, né, e falasse assim, ó, mãe, parabéns, hein? Tá, ó, menino tá fortinho, tá gordinho, tá? E o Lucas então acompanha isso. E o Lucas fala de que forma que Jesus cresceu. Jesus cresceu intelectualmente. Tanto cresceu intelectualmente que dentro dos padrões ali da universidade judaica, né, se a gente pode dizer assim, a criança, o menino, ele se tornava apto a discursar, ou pelo menos a ouvir os discursos dos intelectuais, dos líderes ali, quando ele estivesse ali, depois dos 16 anos, passasse por toda aquela formação intelectual, e aí então ele poderia discursar sobre os temas, né, da teologia, segundo o Hillel ou segundo o Shammai. E é interessante que nós olhamos para Jesus, nesse crescimento de Jesus, e o Lucas registra isso, que Jesus estava com 12 anos, que era quando ele ia começar ainda na segunda escalada intelectual. Jesus já está lá no templo, sem ser convidado, discursando com os caras, ficou 3 dias conversando com os caras, e quando a mãe vai perguntar, ele fala para a mãe, você acha que eu estava brincando com as outras crianças? Você não acha mesmo que eu não deveria estar aqui na casa do meu pai, tratando de assuntos do meu pai? E os detentores da lei ficam de boca aberta, falam assim, como pode um menino de 12 anos falar as coisas que fala, discursar como discursa e ter essas ideias que ele tem? Então, Jesus crescia intelectualmente, Jesus crescia fisicamente, né? Jesus crescia espiritualmente, Jesus crescia também socialmente. Como que a gente vê que Jesus cresce socialmente? Jesus se relaciona. Seu primeiro milagre se dá num evento de casamento. Quem que vai num evento de casamento? Primeiro quem tem relacionamento social, né? E aí as pessoas falam assim, eu vou me casar, ou gostaria que você estivesse lá, né? Então Jesus é convidado para isso, Jesus é convidado para ir às casas das pessoas. A Bíblia diz que Jesus tinha amigo, né? Jesus era amigo do Lázaro, Jesus era amigo da Marta, Jesus era amigo da Maria, Jesus quando viajava ficava na casa deles. Ou seja, Jesus não era um ermitão. Se nós queremos aprender de Jesus, nós temos que aprender que Jesus era gente de relacionamento. Gente que fica... Então, sabe aquela coisa assim, eu não vou em tal lugar porque eu não gosto de ir na casa das pessoas, eu não gosto de pessoas, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Cara, um discípulo de Jesus não pode ser assim, porque Jesus crescia em graça, em conhecimento, em relacionamento, em sociabilidade, em comunidade. Jesus, o nosso exemplo, é esse tipo de gente. E quando ele viajava, ele não ficava em hotel. Quando Jesus viajava, ele não falava assim, hoje eu não vou viajar não, eu não vou pregar lá naquele lugar não, porque eu não tenho lugar para ficar. Não, ele ia e ficava na casa dos outros. E quando os outros não convidavam ele era mais cara de pau ainda, né? Zaqueu sobe na árvore, Jesus fala, Zaqueu, desce daí que hoje me convém. Vai ser conveniente para mim ficar na sua casa. Esse era Jesus, né? É conveniente, me convém ficar na sua... E ele falou, me convém pousar na sua casa. Ou seja, pousar eu vou comer, beber, dormir, tá bom? Eu vou ficar lá na sua casa, tranquilo. E Jesus faz isso N vezes, né? A Bíblia nos escreve isso. Então, querido, Jesus não nasceu, creia, Jesus não nasceu com um super cérebro. Jesus
não nasceu cheio de conhecimento desde o início. Jesus teve que aprender, assim como eu, assim como você. Jesus teve que estudar o Antigo Testamento para memorizar o que estava lá no Antigo Testamento, aquele que ele mesmo escreveu. Jesus teve de aprender a respeito da criação que ele mesmo fez, que ele mesmo criou. Jesus era perfeito. Querido, mas não deixe que essa perfeição de Jesus faça você esquecer o fato de que ele cresceu, passou por todas as etapas que todo ser humano normal passa, né? Na verdade, o ser humano que não passa por essa etapa, ele morre, né? Então, não existe. Então, todo ser humano, ele passa por essa etapa. Terceira questão. Jesus, da humanidade de Jesus. Jesus experimentou todas as emoções que são pertinentes ao homem. Jesus experimentou emoções humanas. Às vezes tem filmes, né, que mostram a vida de Jesus e tira de Jesus essa humanidade de Jesus. É um Jesus que não ri, é um Jesus que não chora, é um Jesus que não se diverte. E, geralmente a gente tem aquela visão de Jesus, daquele Jesus, sei lá. O que dá para falar? Nem sei. Aquele Jesus que a gente vê no quadro lá, né? Sem expressão. Aquele Jesus, né? Sei lá como que é aquele Jesus lá. Querido, mas a grande questão é como que a gente vê um Jesus que parece que ele vive no mundo da maionese, né? Nem no país da maravilha ele tá, sei lá, um outro, um Jesus místico assim, parece que Jesus ele é meio aqueles caras do Hare Krishna lá, né? Assim. Mas Jesus não era isso, tá? Na verdade, Jesus ele era uma pessoa cheia de emoção. Há um texto bíblico, né? Quando alguém fala assim, Jesus cheio de emoção, lembra logo lá de João 11, 12, quando Jesus chega lá em Lázaro e fala que Jesus chorou. E as pessoas lembram disso. Mas a grande questão é que esquecem que quando Jesus entra no templo e vira a mesa, ali Jesus denotou raiva. Quando Jesus fala para os seus discípulos, mas caramba, até agora vocês não entenderam. O que Jesus está falando? Será que Jesus está falando assim com aquela carinha de dó? Ai, falei tanto com vocês não entenderam ainda. Será que era isso que Jesus estava dizendo? Ou será que Jesus estava sendo humano do tipo assim, cara, pelo amor de Deus, né? 3 anos ensinando a mesma coisa. Faz favor. Bando de burro, né? Será que Jesus chamaria os caras de bando de burro? Não sei, cara. Energúmenos. Seus energúmenos, né? Não sei se Jesus falaria isso. Mas eu acho que falaria. De boa, eu acho que falaria assim. Faça-me o favor, né? Interessante que outras expressões de emoção de Jesus não foi que, por exemplo, Jesus chorando, não foi só no evento do Lázaro. Porque Jesus, na última semana ali de vida, na sua última entrada, ou na primeira das últimas entradas ali em Jerusalém, na última semana de vida, no domingo, chamado Domingo de Ramos, que Jesus entra em Jerusalém. Quando ele vai entrar em Jerusalém, ele para, ele olha para Jerusalém e a Bíblia diz que ele chora, porque ele fala: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse quem é que está prestes a entrar aí, você não faria o que você vai fazer. Jesus não está chorando por ele, ele sabe que ele vai morrer, ele foi lá para morrer.
E ele, quando ele chega, ele olha, ele vê Jerusalém e fala: ah, Jerusalém, você mata profeta, você mata os enviados, você mata todo mundo e você vai me matar, mas se você soubesse quem eu sou. E aí então ele entra para morrer. E a gente vê isso. Interessante que Jesus, nos seus últimos instantes ali, pelo menos na última hora, ou pelo menos nas últimas 3 horas antes dele ser preso, ou dele se entregar à prisão, Jesus ele chora, e na agonia que ele chora, ele soa, e soa sangue. E depois ele chega para os discípulos dele e fala assim: olha, vocês não conseguem ficar comigo acordado para orar 1 hora. Vocês não conseguem. Ele falou: olha, eu estou tão desesperado a ponto de morrer. De morrer, de tamanha agonia. É do tipo assim: ó, se eu não morrer na cruz, porque é onde eu tenho que morrer, eu vou morrer antes de tanta tristeza que eu estou sentindo. Pessoal, alguém morrer de tristeza? Jesus estava a ponto de morrer de tristeza. Agora imagina alguém falar assim: ó, eu estou a ponto de morrer de tristeza. É muita emoção envolvida. Então, querido, Jesus experimentou emoções humanas. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu sofrimento, Jesus sentiu surpresa, Jesus sentiu amor por um incrédulo, Jesus sentiu amor pelos seus inimigos, Jesus sentiu amor pelos seus discípulos, Jesus sentiu amor pela sua mãe, Jesus sentiu preocupação, Jesus experimentou aflição, Jesus experimentou compaixão, Jesus experimentou ira. Querido, ira é uma emoção. Ira não é pecado, tá bom? Por isso que a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Então, tem gente que, olha, não fica irado porque a ira é pecado. Não, a ira não é pecado. Pecado é o que você faz com a ira. Por isso que a Bíblia fala: irai-vos. Ou seja, externa a sua emoção, sim. A ira é uma emoção, você pode externar. Você só não pode pecar. Dá para entender isso? Porque muitas vezes a gente fala: não, mas não pode, viu? Fulano é irado, pecador, irado. Jesus também irou. Ele só não pecou. E aí ele nos ensina isso. Então, o que nós fazemos quando nós estamos irados é que é pecaminoso. Isso sim é pecado. Mas não necessariamente ficar irado a ira em si seja pecado. Tá? Quarta coisa, Jesus ele teve experiências e também teve necessidades que são do homem. Jesus ficou cansado. A Bíblia diz que Jesus se cansou. Imagina, querido, Jesus andando, trabalhando o dia todo, pregando, ensinando, curando pessoas. Eu tenho dito, aos domingos, quando eu prego assim com mais emoção, um texto mais difícil, eu termino de pregar e eu sento e não consigo ficar em pé. No outro dia eu passo o dia inteiro mal, ruim. Isso eu faço no domingo, à noite. Imagina Jesus que pregava todo dia, o dia todo. A Bíblia diz, ele pregava tanto a ponto de a Maria e os irmãos ir lá buscar Jesus, porque Jesus não parava nem para se alimentar. E a Maria, como uma mãe preocupada, falava: meu filho, você precisa parar, tirar férias, né? E Jesus respondia assim: não, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. E ele sabia que o tempo dele era curto. Ele ia morrer. Então, querido, Jesus ficou cansado. Jesus teve fome. Jesus, por isso que ele mandou os discípulos comprar comida. Jesus teve sede. Por isso que ele pediu água. Jesus ficou angustiado, como eu acabei de dizer. Jesus foi tentado. Ele inaugura o ministério dele sendo tentado pelo diabo.
A grande questão é que Jesus não caiu nas tentações, mas que ele foi tentado, ele foi, em todos os aspectos. Todo ser humano morre, Jesus não era diferente, Jesus morreu. Então, a mais humana das experiências que um ser humano pode passar é morrer. Pode ser, querido, que eu não tenha nunca as mesmas experiências que você. Pode ser que você não tenha nunca as mesmas experiências que eu. Mas uma coisa é essencial para a nossa humanidade. Todos nós passaremos pela experiência da morte. Todos. Seja ela da forma que for. Então, algo muito importante é que por que Jesus fez o que ele fez? Por que Jesus fez tudo isso? Por que Jesus deixou a sua perfeição no céu para se tornar homem? Só tem uma resposta, uma razão, uma motivação. Jesus fez tudo isso por amor a você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Jesus amou, que se entregou por esse amor a cada um de nós. Então, dentro disso há uma coisa importante que nós precisamos aprender sobre Jesus. Um termo na teologia sistemática chamado encarnação. O que é encarnação? Do termo que vem do latim incarnatione, que significa tornar-se semelhante à carne. Então, quando Jesus nasceu em Belém, ali era a encarnação de Deus neste mundo. Por intermédio de Jesus, Deus veio até nós em forma humana, em forma de carne humana. O segundo aspecto de Jesus é que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. O concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451 depois de Cristo, ou seja, na nossa era, para ele lidar, para o concílio lidar com o falso ensino teológico que estava sendo vinculado ali na igreja naquele momento, daqueles dias, para refutar, para combater o ensino sobre a natureza de Jesus, então se instalou esse concílio. E esse concílio, ele fez uma afirmação que é famosa, sobre essa verdade de que Jesus é totalmente homem e é totalmente Deus. E o que o concílio de Calcedônia, que aí depois conhecido como Credo, de Calcedônia, disse, é o seguinte, é que Jesus existe em duas naturezas que coexistem sem confusão, coexistem sem mutação e coexistem sem divisão e sem separação. E as diferenças entre essas naturezas, essas duas naturezas, de maneira nenhuma foram suprimidas em razão da união. Ou seja, no mesmo Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele não deixou nunca de ser Deus e não deixou nunca de ser homem. Mas, ao invés disso, as propriedades de cada uma dessas naturezas foram preservadas e ambas convivem e coexistem em uma só pessoa. Ou seja, o que isso significa? O que lá no concílio de Calcedônia,
em 451, aqueles homens disseram, ou chegaram a que conclusão? Primeiro, que Jesus tornou-se 100% Deus e tornou-se 100% homem, e em todo o tempo ele é 100%. Jesus não é 200%. Jesus é 100%. Matematicamente, isso é impossível, mas teologicamente, isso é tudo que Deus tem para mim e para você. Faz parte do plano de Deus para a salvação nossa, para edificação da igreja e para a nossa humanidade também, para que nós possamos viver diante de Deus. A outra coisa é que Jesus não era um Deus habitando em um homem. Jesus não era um homem que se tornou Deus. Jesus também não era Deus com aparência de um homem. Jesus combinou em uma personalidade as duas naturezas. Plenamente homem, plenamente Deus. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses e Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A outra coisa que nós aprendemos é que Jesus, ele é a personificação da humanidade perfeita. Isto é, como se fosse o embrulho de uma deidade em nada diminuída pela humanidade do embrulho. Uma definição, outra definição importante, que se você for aí aos livros de teologia mais, vamos dizer assim, mais técnico, né, mais acadêmico, você, quando falar dessa unidade de Cristo, você vai encontrar um termo chamado unidade hipostática. O que é a unidade hipostática? A unidade hipostática é essa união da divindade não diminuída com a humanidade perfeita em uma pessoa só para sempre. Então, querido, Jesus não se tornou homem só naqueles 33 anos de existência dele e depois ele voltou para o céu como espírito, como Gasparzinho. Não, Jesus é homem, até hoje. A Bíblia diz que nós temos um advogado, Cristo, Jesus, o homem, tá? É ele que é o nosso advogado. Jesus mesmo, ele fala, nós vamos falar aqui depois mais para frente, da limitação dele, e ele fala, olha, por conta de eu ser homem, e por conta de ser homem eu sou limitado, então eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui não será bom para vocês. Então eu preciso ir para que o Espírito venha. E aí o Espírito vai poder estar com todos vocês em todo o tempo, fazer tudo, e pode consolar um, confrontar outro, convencer o outro, né? E aí então o Espírito vai fazer isso aí, por conta da humanidade de Jesus que limitou Jesus. Então, essa união hipostática, né? Isso significa que Jesus não apenas tornou-se Deus e homem, mas que ele era eternamente Deus e é eternamente homem. Tá bom? Quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar uma pessoa, Jesus. Deus, mas pessoa, Jesus. Isso é muito importante para nós, né? Então, Jesus sempre foi Deus. Jesus tornou-se homem e enquanto continuou ser Deus, e Jesus até hoje continua a existir como Deus e como homem. Então, a verdade de que Jesus é tanto Deus quanto homem, ela é tão profunda
quanto pode se tornar obscura. Então é fácil a gente cometer erros, né? Quando a gente estava estudando sobre Trindade, eu falei que essa teologia, nós cometemos um monte de erro quando a gente tenta explicar. Então é fácil cometer erro quando a gente pensa em Jesus de alguma forma dessa mistura aí, como se a gente pega Jesus e coloca num liquidificador, né? O que dá, que sobra aí, o suco que dá esse negócio é o Jesus. Isso é um erro, né? Jesus sendo Deus não diminui de forma alguma quem ele é como homem, e Jesus sendo homem não invalida e não diminui quem ele é como Deus. Já falei, mas vou voltar ao assunto. Jesus, ele limitou a si mesmo quando ele tornou-se homem. Até agora eu citei os textos e não li, mas vamos lá ler Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 6 ao verso 8. O Paulo diz assim, olha, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas, 1 João, capítulo 5. 1 João é lá no finalzinho, tá? Perto de Apocalipse. Capítulo 5, verso 20. Diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Jesus não se diminuiu, ele permaneceu totalmente Deus. Jesus limitou-se a si mesmo, mas não diminuiu a si mesmo. Então vamos olhar isso mais de perto. Jesus limitando-se a si mesmo. Depois que nós estudamos Jesus sobre a oração de Jesus, nós podemos chegar à conclusão que diz a história de um menino que chegou à seguinte conclusão sobre Jesus. Você falou sobre Jesus como sendo Deus aqui na terra, mas ele orou. Isso não seria como se estivesse falando consigo mesmo, uma vez que ele é Deus? Um menino de quarta série fez essa pergunta. Ele falou, peraí, Jesus estava aqui na terra, ele era Deus, mas era homem, aí ele orou, e se ele orou, ele estava orando para Deus, então ele não estava orando para ele mesmo? Como a gente explica isso? Oi? Então, a verdade da encarnação é que quando Jesus veio ao mundo, Jesus decidiu, Jesus tomou a decisão de limitar a si mesmo de determinadas maneiras. Então, Jesus toma a forma humana, Jesus limita a presença dele a um só lugar, a um determinado tempo. É por isso que quando as pessoas chamam a Jesus, Jesus tem que se deslocar de um lugar e ir para o outro. É por isso que, enquanto Jesus estava lá em determinado lugar, na Galileia, se não me engano, e a Marta, a Maria fala, olha, o Lázaro está lá em casa doente, ela teve que chamar.
Jesus ainda ficou no lugar. E quando Jesus veio, o Lázaro já tinha morrido. Por quê? Porque Jesus não ficava, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque se ele tivesse tido por usurpação ser igual a Deus, ele ficaria lá, também viria ali. Mas Jesus, não. Ele era homem, ele só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Só num lugar. Ele não podia estar em mais que um lugar ao mesmo tempo. Né? Jesus se humilhou, tomando uma posição na qual o Pai era superior a ele. Jesus se limitou no entendimento das limitações humanas. Então, Jesus não se tornou menos Deus quando ele decidiu limitar-se. Jesus, ele ainda possuía os atributos de Deus. Jesus possuía onisciência, Jesus possuía onipresença, Jesus possuía onipotência, mas ele decidiu não usar. E de fato, queridos, há momentos em que nós podemos ver a onisciência de Jesus, né? Quando Jesus as pessoas estão pensando e Jesus já dá a resposta, porque Jesus já tinha lido ali, sabido do que as pessoas estavam, antes que a palavra chegasse na boca, Jesus já sabia. Né? Jesus sabia daquele homem lá no cemitério de Gadara que estava preso ali, acorrentado. Então Jesus se dirige a ele. Então essa ideia de que Jesus tenha limites humanos e ainda assim seja Deus, para nós é super difícil de compreender. Isso é para nós percebermos, querido, o quanto Deus é tão maior que nós, o quanto Deus é maior que muitas verdades e o quanto Deus é muito maior que muitos fatos e muitos fatos sobre ele são difíceis e são até mesmo impossíveis de nós compreendermos. Jesus, ele não se diminuiu, né? Ele ainda era plenamente Deus quando andou na terra. A decisão de Jesus de nascer como homem, de andar pela terra, de morrer na cruz, foram tomadas por ele como parte da Trindade. E mesmo quando esteve na terra, Jesus se limitou por decisão própria. Jesus, ele poderia ter transformado pedras em pães quando Satanás propôs, o tentou, mas ele escolheu não fazer. Jesus poderia ter chamado 10.000 anjos para tê-lo salvado da cruz, mas ele escolheu morrer na cruz. Filipenses capítulo 2, né, o texto que nós já lemos, ele vai dizer que Jesus é uma das... aliás, essa passagem vai dizer, né, ela é uma das passagens mais importantes e mais emocionantes da Bíblia sobre esse desejo de Jesus de se tornar homem. Então, quando nós lemos essa passagem, você pode entender, pode anotar lá, que essa atitude que Jesus teve é a mesma atitude que eu e você devemos ter. O que Paulo está falando? Que atitude é essa? O que nós devemos aprender com Jesus? E eu quero terminar aqui. Primeira coisa que nós devemos aprender com Jesus.
Não faça absolutamente nada por ambição egoísta. Não faça nada por vaidade pessoal. Sempre considere os outros superior a você. Não se sinta a última bolachinha do pacote. Não cuide apenas de você mesmo e dos seus interesses. Considere o interesse ou os interesses das outras pessoas muito mais importante que você. Isso é humildade. Que a cruz de Cristo, ela choca algumas pessoas. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela é muito pauleira. Mas a cruz de Cristo, queridos, ela nos revela o Deus humilde. Saiba, querido, que custou muito, e custou muito mais para Deus redimir o mundo do que criar o mundo. Deus, ele pode sim carregar todo o universo no ombro com facilidade. Na verdade, a Bíblia diz que ele carrega tudo na palma da mão. Mas quando Jesus carregou a cruz, foi no Calvário, lá ele teve dificuldades. Lá ele caiu, tropeçou, precisou de ajuda. Deus pode carregar tudo. Mas quando ele carregou o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, a minha dor, a sua dor, Jesus suou sangue. E Deus Pai sofreu todos os sofrimentos do Filho encarnado. É por isso que Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos livrar. Jesus é a verdade que liberta de todo o pecado. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade de Jesus. Pai, e essa verdade tão impactante que nós aprendemos de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, para que essa verdade entre na nossa mente, entre no nosso coração e que nós possamos amar ao Senhor mais e mais e sermos filhos obedientes do Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos. Amém.